Eu sou o Matheus, tenho 34 anos e meu irmão invadiu meu notebook e transferiu R$100 mil do que ele pensava ser minha conta poupança. Quando descobri, meu pai surtou. Ele está endividado, não seja ganancioso, família ajuda família. Eu não chamei a polícia, apenas sorri porque aquelas não eram minhas economias pessoais. Era o fundo de aposentadoria secreto do meu pai que ele me pediu para gerenciar. Antes de contar sobre o momento em que o rosto dele ficou branco como papel, me digam nos comentários de onde vocês estão acompanhando essa história. Eu leio cada um deles. Agora, para entender por que sorri em vez de gritar, vocês precisam entender a noite em que tudo aconteceu. Era uma terça-feira em meados de abril, época de declaração do imposto de renda. Se você sabe, você sabe. Trabalho como analista financeiro, mas faço contabilidade privada por fora. Então, abril é basicamente o mês onde dormir é uma sugestão, não uma exigência. Eu estava sentado no meu escritório em casa, cercado por pilhas de recibos e 3 xícaras de café vazias. A única luz vinha do brilho dos meus 2 monitores. Eram 2h15 da manhã. Meus olhos ardiam, secos e arenosos, como se eu estivesse encarando uma tempestade de areia. Eu estava prestes a desligar tudo por hoje quando meu celular vibrou na mesa. Ele tremeu contra a madeira com aquele zumbido agressivo e rápido que geralmente significa uma emergência. Olhei para ele, esperando um e-mail de pânico de um cliente ou talvez uma ligação de spam. Era uma notificação do banco. Transferência via TED iniciada. Menos R$100 mil. Destinatário, cripto sublinhado ex. Encarei a tela. Meu cérebro, lento pela exaustão, levou uns 10 segundos para processar os números. R$100 mil sumiram, simples assim. Sentei-me ereto. O cansaço desapareceu instantaneamente, substituído por uma pontada fria de adrenalina que atravessou meu peito. Agarrei o mouse e entrei no portal do banco. Meus dedos tremiam levemente, apertando as teclas erradas, me forçando a redigitar minha senha. Vamos lá, vamos lá. O painel carregou. O saldo da conta terminada em 4.490, a conta de investimento de alto rendimento, estava zerado. Meu primeiro pensamento foi roubo de identidade. Algum hacker num porão do outro lado do mundo tinha quebrado meu firewall. Comecei imediatamente o protocolo. Sou bom nisso. É meu trabalho rastrear dinheiro. Puxei os logs de acesso do meu roteador e do meu servidor pessoal. Eu precisava ver o endereço IP. Estava pronto para ver um servidor proxy da Rússia ou da China. Mas quando o log apareceu, congelei. O acesso não veio de fora. Veio de um dispositivo chamado MacBook Pro do Caio. Parei de respirar. Literalmente parei de respirar. Encarei aquele nome na tela até as letras começarem a embaçar. Caio, meu irmão mais novo. Ele estava ficando na casa dos meus pais nos últimos 3 meses depois que o senhorio o despejou. Meus pais moram a cerca de 20 minutos de distância. Mas aqui está o problema. Eu tinha dado a senha do meu Wi-Fi para o Caio há 6 meses, quando ele veio para um feriado em novembro. O notebook dele tinha se conectado automaticamente à minha rede, mas ele não estava na minha casa. Ele estava na casa da mãe e do pai. Cavei mais fundo. Verifiquei os logs de acesso remoto. Alguém tinha usado o TeamViewer para acessar meu desktop remotamente. A conexão se originou do endereço IP da casa dos meus pais. A compreensão me atingiu como um soco físico no estômago. Não era um estranho. Era meu irmão. Ele tinha logado no meu computador remotamente, provavelmente adivinhando minha senha porque, estupidamente, usei uma variação do nome do nosso cachorro de infância para meu login pessoal e transferi o dinheiro para uma corretora de criptomoedas. Ele roubou R$100 mil de mim. A raiva que se seguiu não foi quente, foi gelada. Começou no meu estômago e se espalhou para as pontas dos meus dedos. Não gritei, não joguei a xícara de café. Apenas peguei meu celular e disquei o número dele. Tocou, tocou e tocou. Alô? A voz dele estava sonolenta, ou talvez fingindo estar sonolenta. Caio, eu disse. Minha voz soava estranha aos meus próprios ouvidos, calma, distante, mecânica. Você gostou da transferência? Silêncio. Silêncio mortal do outro lado. Então um som de farfalhar, como se ele estivesse se sentando na cama.
O que, Mateus? Do que você está falando? São 2 da manhã. Os 100 mil reais, Caio. ATRANSFERNCIAQUEVOCE ACABOUD EINICIAR DOME UCOMPUTADOR VIAA CESSOR EMOTO AQUEL AQUEFOI PARAUM ACORRETO RADE CRIPTO EUNA tilde OSEIDO QUEVOCE caret ESTA prime FALANDO CARA VOCE caret ESTA prime LOUCO TALVEZ VOCE caret TENHASIDO HACKEADO ELEGA GUE JAVA ELESEM PREFOIUM PE prime SSIMOMENTIROSO. Son dobby subjectif mis la face, du cunha par poire. Bajonné sur de você elevado a robô 100 mil. Caio, ponto, a transfer e elevado a ANSI, que evó e elevado a acabou. De iniciado meu computador via acessório moto, aquela que foi para uma corretora de cripto. Eu não sei do que você está falando, cara. Você está louco. Talvez você tenha sido hackeado. Ele gaguejava. Ele sempre foi um péssimo mentiroso. O endereço. O IPI da Caçadã a Edopai. Caio, o dispositivo e o seu MacBook. Não minta para mim. Você roubou 100 mil. Olha, Mateus, relaxa, ok? O tom dele mudou instantaneamente de negação para defensiva. Esse é o movimento clássico do Caio. Eu não roubei, eu peguei emprestado. Vou dobrar esse valor, tem um negócio certo. Essa nova moeda vai para a lua, cara. Eu ia colocar de volta antes mesmo de você acordar. Você transferiu para uma corretora de criptomoedas. Você está insano? Levantei-me, andando pelo meu pequeno escritório. Transfira de volta agora. Eu não posso, ele sussurrou. Como assim você não pode? Eu já alavanquei. Está preso em um contrato inteligente por 24 horas. Mas escuta, Mateus, confia em mim. Até amanhã à noite vai virar 200 mil. Eu te devolvo 125 mil, sério. Desliguei. Não consegui ouvir mais nenhuma palavra daquela lógica delirante de viciado em jogos. Eu estava prestes a discar 190. Meu dedo pairava sobre o teclado. Isso era furto qualificado. Isso era crime. Isso era cadeia. Então meu telefone tocou. Não era a polícia, era o pai. O covarde do Caio tinha corrido imediatamente pelo corredor para acordar o papai. Mateus! A voz do pai estava áspera, pesada de sono, mas firme. Não chame a polícia. Ele roubou 100 mil reais. Pai, ele invadiu meu computador. Eu sei. Ele me disse que cometeu um erro. Ele está em pânico. Mas você não vai arruinar a vida do seu irmão por causa de dinheiro. Arruinar a vida dele? Ele arruinou a própria vida. Aquele é o meu dinheiro, pai. Discutiremos isso de manhã. Venha para cá agora. Precisamos lidar com isso como uma família. Estou chamando a polícia, eu disse, minha mão tremendo. Se você chamar a polícia, disse o pai, sua voz baixando uma oitava, tornando-se perigosa, você nunca mais pisará nesta casa novamente.
Você me ouviu? Ele é seu irmão. Família ajuda família. Entre no seu carro e vem aqui. Vamos consertar isso. Fiquei lá no escritório escuro, o silêncio da casa pressionando contra mim. Olhei para a conta bancária vazia na tela. Olhei para o telefone. Senti uma mudança estranha dentro de mim. Uma engrenagem girando, uma fechadura clicando no lugar. Ok, eu disse suavemente. Estarei aí em 20 minutos. Peguei minhas chaves, não chamei a polícia porque, enquanto caminhava para o meu carro, lembrei de algo. Lembrei exatamente qual conta o Caio tinha esvaziado. Na pressa, na ganância, ele não tinha verificado o nome do titular da conta. Ele apenas viu investimentos e um número grande. Ele pensou que roubou meu dinheiro. O pai pensou que ele roubou meu dinheiro. E isso me deu uma ideia. Dirigi até a casa dos meus pais atordoado. As ruas estavam vazias. As luzes da rua passavam piscando como estroboscópios. Meu aperto no volante era tão forte que meus nós dos dedos estavam brancos. Para entender por que não dei meia volta com o carro e fui para a delegacia, vocês precisam entender a dinâmica da nossa família. E mais importante, precisam entender a história daquela conta bancária específica. Eu sempre fui o responsável, o chato, o que fez faculdade, se formou em finanças, tirou o registro no CRC, conseguiu um emprego estável com salário e previdência privada. Caio era o espírito livre. É assim que a mãe o chamava. Ele era o sonhador. Largou a faculdade para começar um negócio de dropshipping. Falhou. Então tentou ser day trader. Falhou. Depois influenciador digital. Falhou. Toda vez que ele batia e queimava, o pai estava lá com o extintor de incêndio e o talão de cheques. Mas 2 anos atrás, a dinâmica mudou. O casamento dos meus pais tem sido instável por 1 década. Eles não são divorciados, mas vivem vidas paralelas. A mãe passa o tempo na igreja e com o clube de jardinagem. O pai passa o tempo no clube e investindo. O pai tinha herdado um pedaço de terra de uma tia-avó no Mato Grosso. A mãe não sabia disso. Era um pedaço estranho e esquecido de cerrado que ninguém achava que valia nada. Até que uma empresa de agronegócio decidiu que precisava expandir a plantação de soja por lá. O pai vendeu discretamente. Ele lucrou cerca de R$750 mil depois dos impostos. Ele não contou para a mãe. Ele definitivamente não contou para o Caio. Ele me ligou. Lembro claramente do dia. Ele me levou para almoçar em uma churrascaria, algo que raramente fazia. Pediu um uísque, me olhou nos olhos e deslizou um cheque pela mesa. Preciso de um favor, Mateus, ele disse. Olhei para o cheque. Pai, o que é isso? Essa é minha aposentadoria. Minha aposentadoria real, não a miséria que sua mãe e eu temos na conta conjunta. Ele se inclinou, baixando a voz. Se sua mãe descobrir isso, vai querer reformar a cozinha, ou fazer um cruzeiro, ou dar para a igreja. Se o Caio descobrir... Ele estremeceu. Ele vai implorar por cada centavo até acabar. Então, o que você quer que eu faça? Quero que você abra uma conta em seu nome. Você gerencia, mantenha seguro, faça crescer se puder, mas principalmente mantenha escondido. Eu te dou 5% de qualquer juro que render como taxa de administração. Mas no papel é o seu dinheiro. Se alguém perguntar, são suas economias. Fiquei hesitante. Pai, ocultação de patrimônio não é exatamente... Não é ocultação de patrimônio, Mateus, ele interrompeu, cortando sua picanha. É proteção de ativos. Estou protegendo nosso futuro. Quando eu ficar velho demais para trabalhar, esse dinheiro é o que vai me manter fora de um asilo público ou da fila do SUS. Eu confio em você. Você é o inteligente. Você é o inteligente. Esse foi o gancho. Eu queria a aprovação dele. Sempre quis a aprovação dele. Então, eu fiz. Abri uma conta de investimento de alto rendimento em meu nome, mas apelidei de Projeto T no meu livro Razão Pessoal. Depositei o dinheiro. Nos últimos 2 anos, o pai tinha mexido nela algumas vezes, sempre para emergências, sempre secretamente, mas na maior parte o dinheiro apenas ficou lá rendendo juros. No momento em que o Caio hackeou meu computador,
Aquela conta tinha cerca de 100 mil reais em dinheiro líquido nela. O resto eu tinha trancado em títulos de longo prazo que não podiam ser tocados facilmente. Caio, sendo preguiçoso, pegou o dinheiro líquido. Mas aqui é onde a faca da ruína financeira entra. O pai assume, ele acredita plenamente, que eu tenho minhas próprias economias. E eu tenho. Tenho uma quantia substancial economizada porque vivo abaixo das minhas possibilidades. Mas meu dinheiro pessoal está em um banco completamente diferente, especificamente para evitar misturar fundos com o estoque secreto do pai. Caio não hackeou meu banco principal. Ele hackeou o banco onde eu mantinha o dinheiro do pai. Mas esta noite, dirigindo para a casa deles, percebi que nenhum dos dois sabia disso. Pensei em todas as vezes que o pai salvou o Caio. Quando Caio foi pego na lei seca 3 anos atrás, o pai pagou 15 mil reais ao advogado e me disse: "Não conte para sua mãe." 15 mil ao advogado e me disse: "Não o conte para sua mãe." Quando Caio acumulou 40.000 em dívidas no cartão de crédito, comprando estoque para o seu negócio falido de revenda de tênis, o pai pagou. Ele está aprendendo, Matheus, dê um desconto. Quando Caio roubou minha identidade para abrir uma conta de luz para o apartamento dele porque o nome dele estava sujo no Serasa, o pai me fez prometer não prestar queixa. Ele é seu irmão, ele precisava de luz. Eu sempre fui o amortecedor. Eu sempre fui aquele esperado para absorver o impacto dos desastres do Caio. Mas não desta vez. Ao entrar na garagem deles, vendo as luzes acesas na sala às 3 da manhã, senti uma estranha sensação de calma se instalando sobre mim. Era a calma de um homem que acabou de perceber que tinha um Royal Flush nas mãos enquanto seus oponentes blefavam com um par de 2. Desliguei a ignição. Verifiquei meu reflexo no espelho retrovisor. Parecia cansado, sim, mas pratiquei um sorriso. Um sorriso triste, derrotado e complacente. Se o pai queria jogar a carta Família ajuda família, eu ia deixar ele jogar. Eu ia deixar ele jogar até o amargo fim. Subi os degraus e abri a porta da frente. A casa cheirava a café velho e ansiedade. Entrei na sala de estar. Era uma cena que eu já tinha testemunhado 1 de vezes antes, apenas com apostas diferentes. A mãe estava dormindo no andar de cima. O pai tinha conseguido manter isso em silêncio longe dela. Naturalmente, o clube dos homens disfuncionais estava em sessão. Caio estava sentado no sofá, cabeça nas mãos, parecendo uma figura trágica de uma novela ruim. Ele estava de pijama. Olhou para cima quando entrei, os olhos vermelhos. Lágrimas falsas, pânico real. Com o Caio, era sempre uma divisão 50-50. O pai estava perto da lareira, braços cruzados, vestindo seu roupão. Ele parecia furioso, mas à medida que me aproximei, percebi que a fúria não era direcionada ao ladrão. Era direcionada à situação. "Você chegou", disse o pai. Nem um olá, nem um sinto muito. "Estou aqui", eu disse, mantendo minha voz baixa. "Onde está o dinheiro, Caio?" Caio fungou. "Eu te disse, Matheus, está na corretora. Não posso mover por 24 horas, mas o gráfico está subindo. Juro que até amanhã ao meio-dia posso te pagar de volta e ficar com o lucro." "Você roubou 100 mil reais", repeti, ignorando a baboseira de Crypto Bro dele. "Isso é roubo, isso é cadeia." "Pare de dizer isso", o pai retrucou. Ele caminhou e ficou entre mim e o Caio, fisicamente me bloqueando do meu irmão. "Ninguém vai pra cadeia. Baixa a voz, sua mãe está dormindo." "Pai, ele hackeou meu computador", eu disse, colocando a quantidade certa de incredulidade na minha voz. "Ele usou uma ferramenta de acesso remoto. Isso exige planejamento. Ele não apenas tropeçou nisso, ele estava me espionando." "Eu não estava espionando", gritou Caio. Eu instalei um tempo atrás, só caso precisasse pegar um arquivo emprestado ou algo assim. Eu estava desesperado, Matheus. Devo dinheiro a pessoas ruins. Se eu não arranjasse 100 mil até sexta-feira, eles iam quebrar minhas pernas. Aí estava, a desculpa sombria do agiota, um clássico da compilação dos maiores sucessos do Caio. "Então, você rouba sua família?", perguntei.
Eu estava pegando emprestado. Chega! O pai bateu a mão na mesa de centro. Mateus, sente-se. Eu não me sentei, mantive minha posição. Quero meu dinheiro de volta, pai, ou vou fazer um boletim de ocorrência. Tenho os logs, tenho a prova. O pai respirou fundo, massageou as têmporas. Então olhou para mim com aquele olhar. O olhar de um patriarca decepcionado lidando com um súdito rebelde. Mateus, ele começou, sua voz assumindo aquele tom de palestra. Olhe para seu irmão. Olhe para ele. Ele está uma bagunça. Ele está com medo. Ele tomou uma péssima decisão de julgamento. Um crime, corrigi. Um erro, o pai latiu. Ele está endividado. Ele está se afogando. Você está bem. Você acabou de ser promovido mês passado, não foi? Você tem seus investimentos? Você tem seu apartamento? Você não tem filhos? Não tem dívidas? Pisquei. Eu sabia para onde isso estava indo, mas ouvir em voz alta ainda era de tirar o fôlego. Então, porque sou responsável, mereço ser roubado. Não é roubo, disse o pai, acenando com a mão de forma desdenhosa. É família. Família ajuda a família. Quando vocês eram crianças, se o Caio caía, você o levantava. Esse é o seu trabalho. Você é o irmão mais velho. Não sou o caixa eletrônico dele, pai. Não seja ganancioso, Mateus, o pai sibilou. A palavra pairou no ar. Ganancioso. Eu sou ganancioso. Eu ri. Um som seco, sem humor. Ele tirou 100 mil reais. E você tem mais argumento ou PAI? VOCE to the power of TEMMUITO. Escute minus ME. SEVOCE caret CHAMARAPOLI accent CIA OCA IOVAI PA RAA CADE IA AVID ADEL EACABA. Oh, back from the garden in Mitzmore. Consider some straight more self by using Minitary's visits. Bidden even though, bidden even build and even pritim. This build was the build and even missing. Bidden even though, bidden even build and even pritim. Bidden even though, bidden even though, bidden even build. Bidden even though, bidden even though, bidden chain mil demin. Eu vou que ter mais, argumentou o pai. Você tem muito, escute-me. Se você chamar a polícia, o Caio vai ir para a cadeia. A vidade lhe acaba. Isso que você quer? Quer ser arás ao do seu irme ao ter antecedentes criminais? Quer partir o corace? Atildo da sua atilde ir? Chantagem emocional. Culpa armada. Ele estava apertando todos os botos, o tio diz. Enta tio Dió, o que você carete próprio tio de ir, pai? Perguntei. Eu apenas engolou um prédio, zoder 100 mil? O pai olhou para o Caio, depois de volta para mim, endireitou os ombros. Sim, você deixa para lá. Encarei-o. Deixar para lá? Considere uma contribuição, disse o pai, lutando para encontrar as palavras. Uma contribuição para salvar seu irmão. Ele vai te pagar de volta eventualmente. Todos sabíamos que isso era mentira. Mas por enquanto, você dá baixa nisso. Você não denuncia. Você não conta para sua mãe. Você limpa a dívida. Olhei para o Caio. Ele estava me observando por entre os dedos, prendendo a respiração. Parecia uma criança esperando para ver se ia ficar de castigo ou ganhar sorvete. Olhei para o pai. Ele estava desafiador, arrogante em sua exigência. Ele realmente acreditava que tinha o direito de redistribuir minha riqueza porque ele era o pai. Mas ele esqueceu um pequeno detalhe crucial. Ele esqueceu que a conta poupança que o Caio esvaziou era a conta que ele tinha me pedido para criar. Naquele momento eu tive uma escolha. Eu poderia gritar, aquele é o seu dinheiro, seu velho tolo. Eu poderia revelar o segredo, poderia vê-los entrar em pânico. Mas se eu fizesse isso, o pai forçaria o Caio a pagar de volta. Ou o pai venderia algo para repor,
Ou pior, o pai me culparia por ter segurança fraca. Ele distorceria tudo. Então seria minha culpa por ter deixado ser roubado. Não, isso não era punição suficiente. Eu precisava trancar isso. Eu precisava ter certeza de que não haveria saída para eles quando a verdade caísse. Ok, eu disse suavemente. O pai piscou, surpreso com a rapidez com que cedi. Ok, repeti. Você quer que eu deixe para lá? Você quer que eu trate esses 100 mil reais como um presente para o Caio para tirá-lo de problemas? Você está me dizendo, como meu pai, que eu não devo esperar esse dinheiro de volta e não devo envolver as autoridades? Sim, disse o pai, soltando um enorme suspiro de alívio. Exatamente. Essa é a coisa cristã a se fazer. É o que um bom irmão faz. E você promete? Eu disse, olhando o pai bem nos olhos. Que nunca mais falaremos desse dinheiro. Que a dívida está quitada. Eu prometo, disse o pai. Está enterrado. Acabou. Valeu, Mateus, Caio guinchou. Sério, obrigado. Você não vai se arrepender. Olhei para o meu irmão. Eu sei que não vou. Tirei meu celular do bolso. O que você está fazendo? O pai perguntou desconfiado. Só desligando o alerta de fraude, menti. Abri meu aplicativo de gravador de voz e parei a gravação que tinha começado no momento em que entrei na casa. Vou para casa, eu disse. Estou cansado. Bom homem, o pai deu um tapinha no meu ombro. Um tapinha pesado e paternalista. Eu sabia que você faria a coisa certa. Saí da casa para o ar fresco da noite. Entrei no meu carro, dirigi virando a esquina e parei. Reproduzi a gravação. A voz do pai estava cristalina. Não seja ganancioso. Considere uma contribuição. Você dá baixa nisso. Eu sorri. Um sorriso verdadeiro dessa vez. Eles queriam que eu deixasse para lá. Então, eu deixei. Deixei para lá o fundo de aposentadoria do meu pai. Na manhã seguinte, o sol nasceu, mas não sentia a ressaca habitual da privação de sono. Eu me sentia energizado. Tinha trabalho a fazer. Tirei o dia de folga da empresa, liguei dizendo que estava doente, dia de saúde mental, o que não era tecnicamente uma mentira. Eu tinha uma reunião muito importante para arranjar. Liguei para Helena. Helena é minha amiga desde a faculdade. Ela é advogada de contratos, afiada como uma navalha e 2 vezes mais perigosa. Ela também é a única pessoa fora da minha família que sabia sobre o fundo secreto do meu pai, porque ela me ajudou a redigir o acordo de gestão original que o pai se recusou a assinar porque não queria deixar rastros de papel. Encontramo-nos num café no centro, longe de onde o pai ou o Caio pudessem nos ver. Deixa eu ver se entendi, disse Helena, me encarando por cima do seu latte. Caio roubou 100 mil. Seu pai acha que é o seu dinheiro e te diz para engolir o prejuízo, mas na verdade é o dinheiro do seu pai e você concordou. Concordei em deixar para lá, corrigi. Tenho gravado. Toquei a gravação para ela. Ela ouviu, as sobrancelhas subindo cada vez mais alto. Quando terminou, ela soltou um assobio baixo. Mateus, isso é diabólico, disse ela, um sorriso se espalhando pelo rosto. Adorei, mas você precisa se proteger. Legalmente, você é o custodiante dessa conta. Se seu pai se virar e te processar por má gestão ou negligência, você precisa de prova de que ele autorizou esse uso dos fundos. É por isso que estou aqui, eu disse. Como eu aprendo nisso sem revelar o segredo? Helena bateu a caneta na mesa. E-mail. A confirmação casual. Crie um rastro de papel que pareça que você está apenas sendo um filho obediente, confirmando a resolução familiar. Passamos a hora seguinte redigindo o e-mail perfeito. Tinha que ser vago o suficiente para não acionar a paranoia do pai sobre o fundo secreto, mas específico o suficiente para identificar a transação. Assunto: resolvendo a questão de ontem à noite. Oi, pai. Só queria confirmar nossa conversa de ontem à noite para que eu possa deixar isso para trás mentalmente. Conforme seu pedido, estou cancelando qualquer boletim de ocorrência referente à transferência não autorizada de R$100, 000, da conta poupança sob minha gestão no dia 15 de abril. Entendo que você quer que isso seja tratado como assistência familiar para o Caio e que eu devo deixar para lá e não buscar reembolso. Estou fazendo isso em respeito a você e a família. Espero que isso ajude o Caio a se reerguer. Com amor, Mateus. Apertei em enviar.
Agora o jogo de espera. O pai é terrível com tecnologia, mas verifica o e-mail no celular. 2 horas depois, meu celular apitou. Uma resposta do pai. Obrigado, filho. Orgulho de você. Vamos seguir em frente. Não comente com sua mãe. Bum. Assinado, selado, entregue. Mostrei o e-mail para Helena. Ela bateu na minha mão. Você está legalmente blindado. Ele explicitamente autorizou o perdão da dívida referente àquela transferência. Ele acha que está perdoando uma dívida com você. Mas a frase "conta a poupança sob minha gestão" cobre o fundo secreto. Mas eu não tinha terminado. Fui ao banco naquela tarde. O banco onde meu dinheiro real estava. Tem uma quantia significativa economizada. Ironicamente, quase exatamente a mesma quantia que o pai tinha em seu fundo secreto, mais alguns investimentos. Movi tudo. Fechei minhas contas no banco que o pai usava. Abri novas contas em uma instituição financeira completamente diferente. Configurei a autenticação de 2 fatores com uma chave de hardware. Mudei todas as senhas que eu possuía. Rodei uma varredura de vírus de nível militar no meu notebook e, só para garantir, limpei o disco rígido e reinstalei o sistema operacional. Apaguei as impressões digitais do Caio da minha vida. Naquela noite recebi uma mensagem do Caio. E aí, mano, a cripto quebrou. Perdi tudo. Maus, mas valeu por ser legal sobre isso. O pai diz que você é um herói, kkk. Encarei a mensagem. Perdi tudo. Claro que perdeu. Não existia negócio certo. Ele provavelmente jogou tudo em algum golpe de pump and dump ou simplesmente gastou em poker online. Ele não sentia muito. O kkk provava isso. Ele achava que tinha se safado. Achava que o banco do Mateus estava aberto para negócios. E a pena para roubo era um sermão severo e um abraço. Não respondi. Servi uma taça de vinho, sentei na minha varanda e olhei para as luzes da cidade. Senti uma estranha sensação de luto. Eu estava de luto pelo irmão que desejava ter. Estava de luto pelo pai que desejava ter. Mas principalmente, eu estava esperando. Eu conhecia o padrão do pai. Ele ignorava o fundo secreto por meses a fio, deixando crescer, mas eventualmente ele ia querer verificar seu pé de meia, ou encontraria outro investimento. Levou 3 meses. O inverno chegou, a temperatura na cidade caiu e o silêncio entre mim e minha família aumentou. Parei de ir aos almoços de domingo. Disse para a mãe que estava ocupado com o trabalho. O pai não forçou a barra. Ele provavelmente pensava que eu ainda estava amuado por causa do dinheiro. Ele gostava disso. Gostava de pensar que eu estava fazendo um sacrifício por ele. Alimentava o ego dele. Então veio o telefonema. 12 de julho. Eu estava na minha mesa no trabalho quando o pai ligou. Eram 10h30 da manhã. Mateus? Ele parecia animado, sem fôlego. Preciso que você venha aqui hoje à noite e traga o notebook. O que houve, pai? Perguntei, mantendo minha voz neutra. Encontrei, disse ele, um leilão, um imóvel comercial logo na saída da cidade. O cara está desesperado, precisa de dinheiro rápido. Se eu conseguir dar um sinal até sexta-feira, posso revender pelo dobro em 1 ano. É o negócio da vida. Ok, eu disse. Quanto você precisa? Tudo, disse ele. Saca tudo, o fundo todo. Me traga um cheque administrativo ou, na verdade, só traga o acesso. Faremos a transferência diretamente do seu computador hoje à noite. Quero mostrar ao vendedor prova de fundos amanhã de manhã. Meu coração martelava contra minhas costelas. Era isso. Claro, pai, eu disse. Estarei aí às 19 horas. Desliguei. Fiquei sentado por um momento ouvindo o zumbido do ar-condicionado do escritório. Senti-me enjoado. Não com medo. Enjoado. Como se estivesse prestes a assistir a um acidente de carro no qual eu tinha cortado os freios. Imprimi o extrato bancário da conta terminada em 4490. Coloquei em um envelope pardo novo. Coloquei um envelope na minha pasta. Dirigi até a casa dos meus pais. A atmosfera era festiva. A mãe tinha saído para o clube do livro. O pai sempre cronometrava essas coisas quando ela estava fora. Caio estava lá, comendo uma pizza no sofá, parecendo relaxado. Ele tinha claramente esquecido tudo sobre o incidente em abril. Por que não esqueceria? Ele não enfrentou nenhuma consequência.
Mateus, o pai me cumprimentou com um sorriso largo. Ele me serviu um uísque. Celebração hoje, garotos. Esse móvel vai nos garantir. Estou pensando em finalmente me aposentar ano que vem. Ele estava gastando dinheiro na cabeça dele. Já estava reformando a cozinha, comprando o barco. Parece ótimo, pai, eu disse, pegando a bebida. Não bebi. Certo, vamos aos negócios. O pai esfregou as mãos. Abra a caixa mágica, vamos ver o total. Com os juros, devemos estar bem confortáveis. Coloquei minha pasta na mesa de jantar. Caio vagou até nós, mastigando uma fatia de calabresa. Posso ganhar uma comissão por dar apoio emocional? Ele brincou. Não sorri. Abri a pasta. Não tirei meu notebook. Tirei o envelope pardo. Não trouxe o computador, eu disse, mas trouxe o último extrato. O pai pareceu confuso. Por quê? Precisamos transferir. Leia primeiro, eu disse, deslizando o envelope pela mesa de mogno. O pai pegou, abriu a aba, puxou a única folha de papel. Ajustou os óculos de leitura, encarou o papel. O silêncio que se seguiu foi pesado. Era espesso. Você poderia se afogar nele. Mateus, disse o pai, a voz tremendo levemente. Isso é uma piada? Sem piada, eu disse. Diz que o saldo é de R$215,00. O paiolo para cima, o solo sarregalados, sonfuso. Vicemi perfectly beforme-me. O la hora, ópera o papel, depois pararam mim. Onde está meu dinheiro, Mateus? A voz do pai subiu. Você mover um fundo diferente? Não, eu disse, sem nenhum ante. Estemo 15 bidebe granda 12. Up by friends utista. Sweates undergen, quenser ground to vacons pontes. 15 Daryl. Ilcon. Loper out, sile. O rosto do café oficial do carro dele é tão alto, ele deixava o cara ir embora. Espera, o país dos surros? Ou LC virou para mime. 15 de abril. ESSA FOIANOITE. ESSA FOIANOITE EMQUEO CAIO HACK EOUM EUCOM PUTADOR IUDISSE. À noite, ele tentava encontrar seu R215,00. O pai olhou para cima, os olhos arregalados, confuso. Onde está o dinheiro? Deveria ter mais de 100.000 aqui. Onde está o resto? Caio parou de mastigar. Olhou para o papel, depois para mim. Onde está meu dinheiro, Mateus? A voz do pai subiu. Você o moveu para um fundo diferente? Eu disse calmamente. Foi retirado, em 15 de abril. O pai franziu a testa. Sua testa enrugou enquanto seu quê tentava conectar os pontos. 15 de abril, isso aí. Ele congelou. Olhou para o Caio. O rosto do Caio ficou da cor de leite coalhado. Ele deixou cair a bordada pizza. Espera! O pai sussurrou. Ele se virou para mim. 15 de abril. Essa foi a noite. Essa foi a noite em que o Caio hackeou meu computador, eu disse. A noite em que ele transferiu R$100.000 para uma corretora de cripto. Mas o pai balançou a cabeça, parecendo um homem tentando resolver uma equação de física enquanto cai de um penhasco. Mas aquele era o seu dinheiro, você disse. Nós concordamos. Eram suas economias. Não, pai, eu disse inclinando-me para a frente. Você assumiu que eram minhas economias. Eu nunca disse isso. Caio hackeou a conta terminada em 4490. Essa é a conta que você me pediu para abrir. Esse era o projeto T. Esse era o seu fundo de aposentadoria. O pai fez um som que eu nunca tinha ouvido antes.
um chiado estrangulado e agudo. Ele agarrou a borda da mesa. Você, ele apontou um dedo trêmulo para mim. Você deixou ele... Você me disse para deixar para lá, eu disse, minha voz cortando o ar como uma navalha. Você me disse, não seja ganancioso. Você me disse, família ajuda família. Você me disse para dar baixa nisso como uma contribuição para salvar meu irmão. Eu pensei que era o seu dinheiro, o pai rugiu. Ele varreu o copo de uísque da mesa. Ele se estilhaçou contra a parede. Você me enganou. Não te enganei, levantei-me. Fiz exatamente o que você pediu. Você insistiu que eu perdoasse a dívida. Você me enviou um e-mail confirmando isso. Lembra? Orgulho de você, filho. Vamos seguir em frente. O pai se virou para o Caio. Caio estava recuando em direção à sala de estar. Pai, eu não sabia, eu juro. Achei que era do Mateus. Achei que ele era rico. Você roubou o meu dinheiro. O pai caminhou em direção a ele. Ele não era mais o patriarca protetor. Era um predador. Você jogou minha aposentadoria num golpe de criptomoeda? Foi um acidente, Caio gritou. E você? O pai girou de volta para mim. Você deixou isso acontecer. Você poderia ter impedido. Você poderia ter chamado a polícia. Eu tentei, gritei de volta, finalmente deixando a raiva sair. Tentei chamar a polícia. Eu estava discando 190 quando você me ligou. Você ameaçou me expulsar da família se eu o denunciasse. Você protegeu o ladrão porque achou que eu era a única vítima. Devolva, o pai sibilou, estendendo a mão. Me dê o dinheiro. Sei que você tem dinheiro, Mateus. Conserte isso. Me escreva um cheque agora. Não, eu disse. O quê? Não. Aquele dinheiro se foi, pai. Caio perdeu. E eu não sou sua apólice de seguro. Não sou seu banco. Você queria salvá-lo. Parabéns. Você acabou de fazer isso com seu próprio dinheiro. Vou te processar, o pai gritou. Cuspe voou de sua boca. Vou te processar por cada centavo. Vá em frente. Tirei meu celular, toquei na tela e reproduzi a gravação. Não seja ganancioso, Mateus. Considere uma contribuição. Você dá baixa nisso. Família ajuda família. A voz do pai encheu a sala, zombando dele. Ele encarou o telefone, olhou para o Caio, olhou para o vidro estilhaçado. Percebeu que estava preso em uma jaula que ele mesmo havia construído. A violência não foi cinematográfica, foi patética. O pai não socou o Caio. Ele avançou e o agarrou pelo colarinho da camiseta. Eles lutaram desajeitadamente na sala de estar, derrubando um abajur. Seu parasita inútil, o pai estava gritando. Aquilo era tudo. Era o dinheiro do Mato Grosso. Me solta! Caio empurrou o pai. O pai cambaleou para trás e caiu no sofá, respirando com dificuldade, segurando o peito. Parem com isso! Gritei, embora não tenha me movido para intervir. Vocês dois, parem! O pai olhou para o Caio com puro ódio. Foi a primeira vez que o vi olhar para o filho dourado sem as lentes cor-de-rosa. O dinheiro tinha acabado. O feitiço foi quebrado. Saia! O pai chiou. Pai, espera! Caio implorou. Saia! O pai rugiu. Saia da minha casa, seu ladrão! Você roubou do seu próprio pai. Eu não queria. Caio estava chorando agora, soluçando feio. Ele olhou para mim. Mateus, fala para ele, me ajuda. Olhei para o Caio. Olhei para o irmão que tinha feito bullying comigo, me usado e me roubado, sempre se escondendo atrás das pernas do pai. Não posso te ajudar, Caio, eu disse. Sou apenas o ganancioso, lembra? Caio correu pela porta da frente. Ouvimos o carro dele ligar e sair cantando o pneu da garagem. O silêncio voltou à sala. O pai sentou no sofá, cabeça nas mãos. Ele parecia velho, de repente incrivelmente velho. Mateus, ele sussurrou. Ele não olhou para cima. Conserte isso, por favor. Sei que você tem economias. Você tem que me ajudar. Se sua mãe descobrir... A mãe não vai descobrir por mim, eu disse. Mas não vou te dar 1 centavo. O pai olhou para cima. Seus olhos estavam úmidos. Como você pode ser tão cruel? Sou seu pai e ele é seu irmão.
Apontei para a porta vazia. Você me ensinou que família ajuda família. Bem, você acabou de ajudá-lo. Você deu a ele 100 mil reais. Deveria estar orgulhoso. Foi um presente muito generoso. Não foi um presente, foi... Quando era o meu dinheiro, era um presente, eu disse friamente. Só se tornou roubo quando acabou sendo seu. Peguei minha pasta. Aonde você vai? O pai perguntou, o pânico subindo na voz. Vou para casa, tenho trabalho amanhã. Você não pode me deixar assim. O que eu vou fazer? Não sei, pai. Talvez você devesse ter pensado nisso antes de mandar uma vítima calar a boca e aceitar o prejuízo. Caminhei até a porta. Mateus, o pai gritou, se você sair por essa porta, não volte. Parei. Virei-me uma última vez. Pai, eu disse, você usou essa ameaça há 3 meses. Funcionou naquela época. Não funciona agora porque percebi uma coisa. Eu não preciso de você. Você precisa de mim. E você acabou de me perder. Saí. Fechei a porta suavemente atrás de mim. Entrei no meu carro. Minhas mãos não tremiam desta vez. Sentia-me leve. Sentia como se tivesse acabado de largar uma mochila pesada que carregava há 30 anos. Meu celular começou a explodir imediatamente. Mensagens do pai, ligações do Caio. Mateus, por favor, seu moleque ingrato, podemos resolver isso. Não os bloqueei, ainda não. Eu queria vê-los em pânico. Queria assistir as consequências se desenrolarem. Dirigi para casa, o horizonte da cidade brilhando à minha frente. Pensei nos 100 mil reais. Era muito dinheiro, mas enquanto entrava na rodovia, percebi que foi o melhor dinheiro que já gastei. Foi o preço da minha liberdade. O silêncio do meu novo apartamento era diferente do silêncio no meu antigo escritório em casa. Não era o silêncio pesado e sufocante da ansiedade ou do jogo de espera. Era o silêncio da paz. Faz exatamente 14 meses que saí da casa dos meus pais, deixando um copo de uísque quebrado e uma família despedaçada no chão. 14 meses sem contato. 14 meses bloqueando números desconhecidos. 14 meses finalmente respirando oxigênio que não estava contaminado pela culpa. Eu estava na minha varanda, segurando uma xícara de café expresso, feito com uma máquina que custou mais do que meu primeiro carro, olhando para o horizonte. Era uma manhã de sábado, o ar estava fresco. Meu celular vibrou na mesa do pátio. Não vacilei. Não senti aquele pico antigo de cortisol. Peguei-o. Era uma notificação do meu portfólio de investimentos. Meus ativos pessoais, aqueles que protegi agressivamente e mudei para uma nova instituição, subiram 12% neste trimestre. Eu tinha acabado de fechar um acordo no trabalho que garantiu minha promoção a analista sênior. Meu salário quase dobrou. Eu tinha uma namorada, Sara, que sabia a história toda, e ao contrário da minha família, realmente respeitava meus limites. A vida era boa. Era chata, estável e incrivelmente boa. Mas o universo tem um jeito de equilibrar a balança. Você não pode ter tanta paz sem que outra pessoa pague o preço pelo caos. O interfone do meu prédio tocou. Franzi a testa. Não estava esperando ninguém. Verifiquei o videoporteiro. Era uma mulher. Ela usava um chapéu de sol grande e óculos escuros, parecendo tentar estar incógnita, mas falhando miseravelmente. Era a tia Márcia, irmã do pai, a historiadora oficial da família e a colher de pau não oficial que mexe as panelas de intriga. Debati não deixá-la subir. Realmente debati. Mas a curiosidade é uma coisa perigosa. E parte de mim, a parte que sorriu quando fui embora naquela noite, queria saber. Eu queria o epílogo. Pode subir, eu disse no interfone. 5 minutos depois, tia Márcia estava sentada no meu sofá de couro branco, olhando ao redor do meu apartamento com uma mistura de admiração e julgamento. Ela segurava a bolsa como se contivesse segredos de estado. Você se deu bem, Mateus, disse ela, a voz tensa. Muito bem, considerando... Considerando o que, tia Márcia? Perguntei, colocando um porta-copos para a água dela. Não ofereci café. Café é para visitas. Eu quero que ela vá embora. Considerando que você abandonou sua família na hora mais sombria, ela retrucou. Aí estava, a viagem de culpa.
Chegou no horário, como um trem de passageiros. Sentei-me na poltrona em frente a ela, cruzando as pernas. Não abandonei ninguém. Eu me retirei de uma cena de crime. Há uma diferença. Como eles estão? Márcia suspirou. Um longo e dramático suspiro que chacoalhou suas joias. Está ruim, Mateus. Está catastrófico. Ela se inclinou, os olhos arregalados com a emoção da fofoca disfarçada de preocupação. Seu pai perdeu a casa. Pisquei. Esperava más notícias, mas não tão rápido. A casa? Aquela em que vivem há 30 anos? Execução hipotecária? Ela sussurrou a palavra como se fosse uma maldição. Depois que você foi embora, depois do incidente com o dinheiro, seu pai entrou numa espiral. Ele ficou obcecado com aquele negócio do imóvel comercial. Estava convencido de que era a única maneira de recuperar o dinheiro que o Caio perdeu. Ele tentou alavancar a casa para conseguir um empréstimo com a agiota porque não tinha o dinheiro da entrada. Assenti lentamente. Isso soava exatamente como o pai, dobrando a aposta em uma mão ruim. Ele conseguiu um empréstimo, continuou Márcia. Juros altos, coisa predatória. Ele colocou tudo no negócio, mas o imóvel comercial tinha uma penhora que ele não sabia. O negócio travou. Os investidores saíram. O agiota veio cobrar e ele não tinha liquidez. Ele não tinha nada, terminei por ela, porque o fundo secreto tinha acabado. Ela olhou para mim significativamente. Ela sabia sobre o fundo agora. Obviamente, na gritaria que se seguiu à minha partida, o pai tinha contado tudo. Então, eles estão sem teto? Perguntei, mantendo minha voz neutra. Sua mãe se mudou para um apartamento pequeno perto da igreja. Ela não está bem. Está humilhada. Teve que renunciar à diretoria do clube de jardinagem. Você sabe o quanto isso significava para ela. E o pai? Ele está morando num motel de beira de estrada na BR. Está dirigindo para um aplicativo de transporte. Diz que está fazendo consultoria, mas todos nós sabemos. Olhei pela janela. 1 ano atrás, o pai estava se gabando de se aposentar e comprar um barco. Ele estava sentado em uma pilha secreta de dinheiro, que poderia tê-lo mantido confortável por 1 década, se ele tivesse sido humilde. Se ele tivesse aceitado que o dinheiro estava lá para segurança, não para jogos de azar. E o Caio? Perguntei. O nome tinha gosto de cinzas na minha boca. O rosto de Márcia endureceu. Caio está indisponível. Cadeia? Ainda não, disse ela. Ele saiu do estado. Havia algumas pessoas procurando por ele. Não o banco. Pessoas ruins. Ele pegou o carro do seu pai, o único que o banco ainda não tinha tomado, e simplesmente dirigiu para o sul. A última vez que eu vi, ele estava na Bahia, servindo mesas e fugindo de intimações. Ela fez uma pausa, tomando um gole de água. Então ela olhou para mim com aqueles olhos penetrantes. Mateus, seu pai tem 70 anos. Ele está dirigindo estranhos à noite para pagar um quarto de motel? Sua mãe está vivendo de aposentadoria do INSS. E aqui está você. Ela gesticulou ao redor do meu apartamento. Você tem tanto. Você poderia ajudá-los. Você poderia consertar isso. Um cheque seu poderia colocar sua mãe num condomínio legal. Poderia tirar seu pai da estrada. Este era o momento. Este era o teste. O macaco voador tinha entregue sua carga. A culpa estava exposta na mesa, latejante e crua. Família ajuda família. Olhei para Márcia. Pensei na mãe, humilhada mas segura. Pensei no pai, seu ego finalmente esmagado sob o peso de suas próprias decisões. Tia Márcia, eu disse suavemente, você sabe por que não chamei a polícia naquela noite? Porque seu pai pediu para não chamar, disse ela. Não. Eu não chamei a polícia porque queria que eles aprendessem. O pai passou a vida inteira salvando o Caio. Ele usou seu dinheiro de aposentadoria, dinheiro que escondeu da esposa, para sustentar um ladrão. Se eu escrever um cheque agora, o que acontece? O pai aprende? O Caio aprende? Eles já sofreram o suficiente, Márcia chorou. Onde está sua compaixão? Minha compaixão foi dar a eles uma escolha, eu disse. O pai escolheu Caio em vez de mim.
Ele escolheu proteger um crime em vez da minha dignidade. Ele me disse para deixar para lá. Então, eu deixei para lá. Eu os deixei ir. Levantei-me. Não vou escrever um cheque, Márcia, nem hoje, nem nunca. Porque se eu resolver esse problema para eles, o pai vai encontrar outro negócio da vida semana que vem. E o Caio vai encontrar outra conta para hackear. Estou quebrando o ciclo. Márcia se levantou, o rosto vermelho. Você é frio, Mateus. Você é gelado. Seu pai estava certo. Você se importa mais com dinheiro do que com sangue. Não, eu disse, acompanhando até a porta. Eu me importo com a paz. E paguei R$100.000 por ela. Acho que é um preço justo. Ela bufou e saiu tempestuosamente. Observei as portas do elevador se fecharem sobre seu rosto julgador. Voltei para a varanda. Eu deveria ter sentido culpa. É isso que somos programados para sentir, certo? Quando nossos pais estão sofrendo, devemos sangrar por eles. Mas não senti culpa. Senti-me vingado. No entanto, havia uma ponta solta. Um pequeno detalhe incômodo que só eu sabia. Fui até minha mesa e destranquei a gaveta de baixo. Puxei uma pasta. Dentro estava um cheque administrativo que eu tinha emitido há 6 meses. Veja bem, quando o pai criou o fundo secreto, ele me prometeu 5% dos juros como taxa de administração. Mas eu tinha gerenciado o dinheiro agressivamente. Eu tinha movido para títulos de alto rendimento e fundos de índice antes do Caio drenar o dinheiro líquido. O principal, o dinheiro original do terreno, foi o que o Caio roubou e perdeu. Mas os juros, o lucro que eu tinha feito ao longo daqueles 2 anos antes do roubo, eu tinha varrido isso para uma subconta separada a cada trimestre, apenas como boa prática contábil. Caio não tocou naquilo porque não sabia que existia. Não era uma fortuna. Eram cerca de R$42.500. Tecnicamente era dinheiro do pai ou minha taxa. Era uma área cinzenta. Mas eu não queria uma área cinzenta. Eu não queria um único centavo daquele dinheiro amaldiçoado contribuindo para a minha nova vida. Não queria que meu sucesso fosse construído sobre sequer R$1 dos segredos do pai. Peguei o cheque. Não estava nominal ao pai. Não estava nominal à mãe. Eu o tinha feito para a Fundação de Recuperação de Jogadores Anônimos. Olhei para ele uma última vez. Era o rompimento final. Coloquei em um envelope, selado, e desci até a caixa de correio no saguão. Deixei cair na fenda. Clac! O som foi definitivo. Voltei para cima, fiz outro expresso e me sentei para trabalhar. Meu celular vibrou novamente. Uma mensagem da Sara. Jantar às 19 horas. Estou fazendo lasanha. Digitei de volta. Perfeito. Estou levando vinho. O pai tinha seu plano de aposentadoria. Era o Caio. E esse investimento tinha ido a 0. Eu tinha meu plano de aposentadoria. Era eu. E os negócios estavam bombando. Dizem que você não pode escolher sua família. Essa é a maior mentira já contada. Você não pode escolher com quem é parente de sangue. Claro, você não pode escolher de quem é o DNA espiralado no seu. Mas família, as pessoas que você deixa entrar no seu círculo íntimo, as pessoas por quem você se sacrifica, você absolutamente as escolhe. E às vezes você tem que escolher desescolhê-las. Já se passaram 3 anos agora. A poeira baixou, mas a paisagem mudou para sempre. Eventualmente ouvi dizer que a mãe se divorciou do pai. Acontece que quando você perde a casa e sua esposa descobre que foi por causa de um fundo secreto que você escondeu dela, o casamento não sobrevive. Ela está mais feliz agora. Acho que vive numa comunidade para idosos. Envio flores no aniversário dela. Conversamos ocasionalmente, mas é superficial. Ela ainda me culpa um pouquinho por não tê-lo salvado. Ela não consegue evitar. É a programação. Mas ela respeita a minha distância. O pai ainda está dirigindo. Ele me manda e-mails às vezes. Geralmente são links para teorias da conspiração ou esquemas de enriquecimento rápido. Mateus, olha esse investimento em ouro. Podemos fazer uma fortuna. Ele não mudou. Ele nunca mudará. Ele ainda está procurando o atalho. Ainda está procurando o botão mágico que desfaz as consequências de suas ações. Eu nunca respondo. Arrasto direto para a pasta de spam. E Caio, ele foi preso na Geórgia. EUA? Não, no estado de Goiás, Brasil.
Adaptação mental para manter Brasil. Foi preso em Goiás. Por fraude com cheques. Uma acusação menor, mas suficiente para colocá-lo no sistema. Ele me ligou da cadeia. A cobrar. Encarei o telefone por 1 minuto inteiro. Detento Caio gostaria de uma chamada a cobrar. Aceitar? Apertei recusar. Esse foi o momento mais difícil. Mais difícil do que a noite do roubo, porque esse foi o momento em que aceitei que não podia salvá-lo. O pai passou 30 anos tentando salvá-lo, e tudo o que fez foi criar um monstro que achava que o mundo lhe devia a vida. Se eu atendesse aquela ligação, se eu enviasse dinheiro para a fiança, não estaria ajudando ele. Eu seria apenas o novo pai. Eu seria o novo facilitador. Então, deixei tocar. Quero falar com vocês sobre o conceito de ganância. Naquela noite na sala de estar, o pai me chamou de ganancioso. Ele disse, não seja ganancioso. Família ajuda família. Ele usou essa palavra como uma arma. Tentou me fazer sentir vergonha por ter dinheiro. Tentou me fazer sentir como um vilão por querer manter o que eu tinha ganhado. Mas vamos olhar para o que a ganância realmente é? Ganância não é ter economias. Ganância não é querer justiça quando você é roubado. Ganância é o Caio se sentindo no direito de pegar 100 mil reais que não eram dele porque ele era preguiçoso demais para trabalhar por isso. Ganância é o pai escondendo dinheiro da esposa por anos porque não queria compartilhar e depois exigindo meu dinheiro para consertar o erro dele. Ganância é exigir que outra pessoa ateie fogo em si mesma apenas para mantê-lo aquecido por mais 1 hora. Percebi que família ajuda família é muitas vezes apenas uma tática de manipulação usada pelas pessoas que mais precisam de ajuda e oferecem menos. É uma via de mão única. Quando dizem família ajuda família, querem dizer você me ajuda. Eles nunca querem dizer eu vou te respeitar. Paguei um preço alto por essa lição. Perdi meu pai, perdi meu irmão, perdi a ilusão de um lar de infância feliz. Mas ganhei algo muito mais valioso. Ganhei minha soberania. Sou dono da minha vida agora. Cada real na minha conta bancária está lá porque trabalhei por ele e o protegi. Cada relacionamento na minha vida está lá porque é saudável e recíproco. Não preciso olhar por cima do ombro. Não preciso me preocupar com ligações tarde da noite ou dinheiro sumindo. As pessoas me perguntam se me arrependo de ter sorrido naquela noite. Se me arrependo de ter enganado o pai para perdoar a dívida antes que ele soubesse que era o próprio dinheiro dele. Penso nisso às vezes. Foi mesquinho? Talvez. Foi enganoso? Claro. Mas foi necessário? Absolutamente. Se eu não tivesse feito isso, se tivesse gritado e revelado a verdade ali mesmo, o pai teria feito gaslighting comigo. Ele teria me feito sentir culpado até cobrir o prejuízo. Ele teria me drenado emocional e financeiramente para encobrir suas próprias mentiras. Ele teria me arrastado para o fundo com o navio, deixando-o pensar que estava gastando meu dinheiro. Eu revelei o verdadeiro caráter dele. Deixei que ele me mostrasse exatamente quem ele era quando pensava que não lhe custaria nada. E quando a conta finalmente chegou, ele não tinha ninguém para culpar além de si mesmo. Então, aqui está meu conselho para vocês. Observem como as pessoas tratam vocês quando pensam que você não tem poder. Observem como tratam seus recursos quando acham que têm direito a eles. E se você se encontrar sentado em uma sala onde estão lhe dizendo para atear fogo em seus limites, para salvar o ego de outra pessoa, não grite, não lute. Apenas sorria, tranque a porta e deixe-os enfrentar a única coisa de que tem mais medo, a realidade. Obrigado por ficarem comigo nessa jornada. Não foi uma história fácil de contar, mas acredito que é importante. Muitas vezes falamos sobre alfabetização financeira em termos de ações, títulos e taxas de juros, mas a verdadeira alfabetização financeira também é sobre alfabetização relacional. É sobre entender que dinheiro é um limite. A maior lição que aprendi é que facilitar não é amar. Proteger alguém das consequências de suas ações não é bondade, é uma forma de sabotagem. Ao proteger o Caio por anos, meu pai roubou dele a oportunidade de crescer e roubou de si mesmo um futuro seguro.
Se você é o responsável na sua família, por favor, lembre-se: você não é um banco. Você não é um centro de reabilitação. Você é uma pessoa e sua segurança importa. Quero ouvir de vocês. Vocês já tiveram que traçar uma linha dura com um membro da família por causa de dinheiro? Ou talvez vocês tenham estado do outro lado. Qual é o limite que vocês gostariam de ter estabelecido antes? Deixe um comentário abaixo com sua experiência. Ou se essa história ressoou com vocês e vocês concordam que não é uma frase completa, apenas comentem a palavra bom. Isso me ajuda a saber que essas verdades difíceis valem a pena ser compartilhadas. Fiquem seguros, fiquem espertos e protejam sua paz.